a coletiva é muito protocolar, assim, né? Sim. O 3 pontos, o Grupo Unido, essas coisas assim. Por parte, eu acho, também da imprensa, que a pergunta também... Criticam que as respostas são sempre as mesmas, a pergunta também é sempre igual. Mas o podcast quebra isso, né? Traz o jogador de novo, dá essa humanizada nos caras, né? Eu acho que não sei se é o... Lógico, eu acho que tem a ver com a pegada de quem tá apresentando, que dá um ritmo e uma cara pra aquilo ali. E o tempo, né? E aí, lógico, a soma disso, né? Se eu e Canta estamos ali fazendo o programa, se a gente tivesse ali... É que os outros dizem que nosso papo é bom. Se fosse um papo merda, 2 horas, imagina 2 horas. O cara não vai falar nada. Agora, como a gente consegue, graças a Deus, ter um papo natural nosso, que os caras curtem, essas 2 horas quando acontece, ou até mais, já teve programa de 3 horas... Aí é o tempo pro cara falar de tudo, se abrir, aí o cara, à vontade, no jeito dele, acaba citando problemas que ele teve, sente a vontade de falar, não, porque, pô, isso foi uma puta superação, porque eu tive depressão, os caras soltam. Você pode reparar que nos nossos programas, os temas mais delicados quando surgem, você pode sentir ali que você vê, e é de fato, não tem nada ali que uma forçação. A gente vai, ou o cara coloca, ou a gente percebe que, beleza, vamos ter que entrar nesse assunto, então vamos entrar nesse assunto de forma natural. Sim. Vem. E pô, o Bernardo teve isso, né? O cara se abriu sobre as questões dele, né? Falou o Pedrinho. Eu cito o Roger, cara, o Roger atacante, que agora tá treinador. Que essa nem fez tanto barulho na entrevista, mas... E ele, de forma espontânea, falou, não, cara, eu sou alcoólatra, lutei contra isso. Jogou no São Paulo, jogou no Botafogo. Isso deve ter atrapalhado, porque eu era um cara que quando eu cheguei no São Paulo, todo mundo esperava que fosse o novo Luiz Fabiano, e não, culpa minha. Eu bebia todo dia, eu e tal, então assim, caramba. Que agora, também é bom pra galera que tá acompanhando ver, né, o jogador. Saber dos problemas além do campo. Tipo, o cara não deu certo, não é só preguiça. Os Exato, e sem polemizar, né? Exato. Você tá fazendo ali um sensacionalismo, olha, o Roger. Não, cara, de forma natural, como qualquer um na vida vai ter problema. E é interessante, assim, essa do Pedrinho ficou muito marcante, né? Ele falando sobre depressão que ele teve, né? Os pensamentos até de perder a vida. De se machucar. E tal, por conta das lesões. Mas não só essa, né, cara? Você tem, por exemplo, a entrevista com o Gatito também foi muito fera nesse ponto, assim, de você ver, assim, a gente tinha muito da torcida do Botafogo criticando o Gatito, pô, não volta, o Botafogo caiu e tal. E aí ele contou o que ele viveu naquele momento. Aí você começa a entrar na vida do cara, assim. Aí pô, Gatito, o que aconteceu? Ele começou a falar, ele falou, cara, eu jogava à base de injeção todo dia. Aí eu falei, mas como é que é isso, cara? Injeção no joelho, assim, dói demais. Como é que é esse processo? Falou, cara, tinha dia que aí ele se emociona que ele não conseguia brincar com a filha dele de tanta dor que ele sentia, assim. Foda, né? E aí ele começou a pensar em parar de jogar, porque ele fala, cara, não tem sentido ficar sentindo isso aqui. Não é só estar fora do jogo, ele já não estava conseguindo viver. então, Fazer assim, uma coisa mínima, né? A galera muitas vezes não tem noção, né, do sacrifício que rola também, né? Não, de porque lesão, rola muito os caras jogam muito com dor, mano. Rola muito lance o cara ganha uma puta grana, tal, tem que se virar, não sei o quê, né? Eu gosto sempre de falar no programa, cara, assim, eu falo isso pros jogadores. E a gente conversando com outros que estão em outros mercados, né, fora do Brasil, cara, dos países que devoram o futebol, que o povo se considera apaixonado por futebol, o nosso é o que menos respeita o jogador. Exatamente. Qualquer coisa, você tá de vagabundagem. O cara ganha, a gente associa muito com ganhar. O cara ganha muito. Exatamente. Como se o cara ganhasse 1 milhão por mês, transformasse ele num robô. E cara, o futebol brasileiro é talvez o único que o time que tem a 12ª folha de pagamento tem que ganhar o campeonato. Tem que ganhar. Não serve ficar entre os 10, assim, né? Fazer... Não, e você vê rumos de vida mesmo, como você citou a do Bernardo, né? Era um jogador de seleção brasileira de base, assim. A expectativa que se tinha sobre o futebol surgiu com o Dudu ali, né? No Cruzeiro, o Dudu era a mesma geração e ele era o meia pensante do time, do Dudu, um atacante de lado. E ele admitiu, cara, fiz escolhas erradas, ele se emocionou falando e virou o Bernardo que, né, a gente conheceu ali e tal, com alguns problemas, e hoje ainda novo, mas não conseguiu. Mas ele, cara, ele admitiu que ele fez escolhas erradas, que isso atrapalhou a vida dele. Então, cara, a gente humanizar a pessoa que tá ali com a gente, acho que, porque como você disse, eu acho tem muitos formatos no jornalismo, na minha visão, que estão completamente ultrapassados. Sim. A coletiva é um formato desse. Sentar ali, meu irmão, e bombardear o cara de pergunta, sabe? Até encher a paciência, sei lá, do Vitor Pereira. Enche a paciência com deselegância já, que sai alguma coisa que não é pra sair. Exatamente. Grosseria, então, assim, o podcast, ele traz
e a forma que a gente faz, né? É procurar humanizar o cara. Qual é a história desse cara que tá aqui na minha frente? Não quero saber, todo mundo sabe quem é o Bernardo, quem é o Sassá, mas eu quero saber por que o Sassá é assim, o que aconteceu na vida dele, sabe? Então, eu acho que essa é a parte mais importante. E estabelecer um contato com o entrevistado, né, o convidado, a gente não dá pra fugir de que no final de tudo é uma entrevista. Mesmo a gente tenta fugir o tempo todo disso. É uma conversa, o nome Charla pode até por causa disso. Tem muita gente que faz podcast e fala isso. Eu concordo com o que o Betão tá falando. Pra mim é disfarce, mas é uma entrevista. Sim, exato. Mas eu acho que isso é porque isso vem de uma galera que era o natural. Se você pegar o surgimento dos podcasts, dos videocasts mais bombados, lá pegar o Podpah, o Flow, pessoal. Que levou com jornalista. Exato. Então eu entendo os caras querem fugir ao máximo disso. Sim. Você teve agora, quando teve a situação da política brasileira, o próprio Igor falou isso, cara, mas eu não sou político, eu não sou jornalista. E sendo cobrado pela galera, ó, você tem que fazer assim, assado, perguntar isso, perguntar aquilo. Então tenta fazer isso. Só que no final de tudo é uma entrevista. Como sempre, tudo vira ou isso ou aquilo. Pra mim, sempre o importante é o meio. Sim. É essa parada. Assim. E o jeito que você insere pro cara assuntos espinhosos. Exato. Porque assim, a gente também não pode falar, não, a gente tá tranquilo, não recebe o cara aqui, a gente nem pensa só levantar nas histórias. A bola, irmão, tal, não. Claro. Como nós somos jornalistas, tem convidado que senta do nosso lado e sabe, cara, tem notícia aí. E vamos ter que falar. Às vezes não é uma... Pô, a gente tinha que perguntar pro Dorival, porque ele sempre escalava o Diego Ribas. Que era uma cobrança da torcida, já tava no chat já ali falando. Aí que é importante ser jornalista, que a gente sabe falar. O Bernardo tinha que falar sobre o lance da maré. Vai ter que falar. Assunto, Esse aí também foi, o lance da favela da maré. Como é que vai falar? Só como é que a gente você tem um modo de conduzir e de encontrar o melhor momento. Né? E outra também, né? A gente também não assusta o cara. Claro. Antes de começar, a gente fala assim, ó, tem alguma coisa que você não fale de jeito nenhum? De jeito nenhum. Fica à vontade, Aí eu nem sinto qual é o assunto, né? Deixo ele... Aí o cara... Não. Aí às vezes o cara fala assim, aquela história... O Bernardo até falou, aquela história da maré é porque minha mulher disse que não queria mais que eu falasse sobre isso. Mas, cara... No meio do papo, a gente vai estar de um jeito, pergunta, que é bom que eu falo também, minha versão e tal. A gente também não larga no peito do cara. Claro, o cara tá sabendo, vai vir uma pergunta aí. Aí uns falam, se eu não quiser responder, não, fica à vontade. Eu falo que não vou responder.